Hoje, nessa live, a gente vai falar quais as estratégias, a gente vai falar, na verdade, sobre estratégias bioclimáticas e qual o poder dela na construção de um projeto potente. E para me ajudar aqui nessa tarefa, né, nessa missão, eu vou convidar a Andresa, do Arquiteta Conforteira, do Perfil, que vai discutir aqui com a gente acerca desse tema e a gente vai tentar fazer um bate-bola aqui sobre esse. Andresa, do Arquiteta Conforteira, estou falando da zona me corrija se eu estiver errado, tá? Estou falando da zona bioclimática 8, Perfeito. isso, né? Com fuso Sim, horário 7 diferente. E aí, 7 horas. Se Oi, apresenta aí pra pessoal. gente, por favor. Bom, acho que a live não vai ser só comigo. Tem uma gatinha que talvez apareça. Espero que vocês não se importem. Bom que aumentar a Se ela audiência, a fosse galera gosta. originalmente minha, eu ia chamar de Azimuth, mas não é o caso. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Barbosa, sou arquiteta e já para começo de conversa, pensei em desistir do curso lá pelo 8º período. Não sei, João, se você passou por essa fase de querer desistir do curso, se você não passou por essa crise existencial. E o que me fez realmente concluir a graduação foi o conforto térmico. Dentro do conforto ambiental foi o conforto térmico. Eu sou formada em arquitetura pela Universidade Federal do Pará, né? E depois eu fui fazer meu mestrado em engenharia civil, mas também trabalhando com conforto térmico. Então, eu precisei desenvolver o material. Eu fiz um telhado verde quando eu estava ainda em Belém, dentro de um prédio na Federal, não sei se você conhece, mas chama CEAmazon. E o CEAmazon tem várias pesquisas relevantes de eficiência energética e também de conforto. E lá eu desenvolvi junto com uma pesquisadora da Embrapa, a doutora Lucieta Martorano, e o meu professor de conforto, o professor Irving Franco. Tudo que eu sei, assim, foi fonte dele, né? E ele foi orientando da Anésia. Então, você imagina a que tipo de conhecimento eu tive acesso, né? E aí a gente desenvolveu um telhado verde na época do meu TCC, com caroço de açaí e fibra de coco. A ideia é que a gente usasse um material regional para promover conforto térmico nas edificações, sem precisar ficar comprando material que fosse industrializado ou que tivesse uma fonte de petróleo, algo do tipo. Bom, aí eu fui fazer mestrado. Quando eu fui fazer mestrado, fiz em Manaus, na Federal de Manaus, né, na UFAM. E lá não dava para fazer telhado verde, porque eu não tinha material como eu tenho no Pará. Né? Apesar de todo mundo achar que o açaí vem de toda a Amazônia, na verdade não é bem assim. Dá para fazer uma live só sobre o que eu estudei no mestrado. E aí lá eu fiz uma plaquinha de açaí, e essa placa, o intuito dela também era de conforto térmico. Então a gente fez umas fotos com uma câmera infravermelha, eu conseguia ver a passagem de calor no material, e eu consegui manter o caroço de açaí, mas não foi um telhado verde, foi uma placa, e a ideia era usar como forro. Então o ribeirinho, ao invés de comprar forro de PVC, que perde muito da identidade vernacular, a ideia era promover algo que ele pudesse fazer, né, para casa dele, a baixo custo, e que também tivesse o conforto térmico. Que ele produzisse o açaí, vendesse o açaí e o caroço servisse para o material de construção da própria casa. Essa era a ideia principal assim, do meu projeto de mestrado. Em 2014 eu comecei a fazer vídeo, quando eu comecei meu mestrado na UFAM, e a minha ideia era ensinar conforto térmico. Sempre foi isso. E já tive muitos altos e baixos nesse mundo na internet, assim. Já dei muito certo, já dei muito errado. Já pensei em viver só disso e tentei. Já pensei em nunca mais trabalhar com isso. Enfim, várias coisas que é interessante de contar com a curiosidade de vocês a partir das perguntas de vocês, né? E é para isso que eu estou aqui hoje também. Você é Também. professora também, né? É o que eu mais gosto de fazer, Legal. na verdade, na arquitetura.
Bom, então, é engraçado que a gente estava conversando, né, no WhatsApp, e aí você falou assim, João, vamos fazer uma introdução, eu me Sim. apresento e você se apresenta, e aí eu vou me apresentar para a sua audiência, e você se apresenta para mim. E aí, na hora que você falou isso, eu pensei, eu sou a sua audiência, porque eu te acompanho desde a época do caroço, do Nossa, açaí, dos seus caramba, estudos, João, que legal. e, Eu me sentindo uma idosa e, agora, mas tudo e, bem. e não é à toa que eu te chamei. E é muito legal isso. Bom, vou me apresentar aqui Por rapidão favor. também e aí a gente inicia. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto urbanista, sou mineirinho, mas atualmente eu moro em Brasília, tenho 7 anos. Sou apaixonado pela arquitetura. Eu não tive esses altos e baixos aí durante a profissão, porque eu tinha muita certeza da profissão. Lógico que às vezes a gente tem aqueles baquezinhos assim de ver algumas injustiças, algumas coisas nesse sentido, que a gente pode até falar aqui nessa live, mas desistir eu acho que não. E aí eu venho construindo isso, toda. A gente vai falar sobre isso, mas eu venho para Brasília justamente para estudar mais, para ter mais conhecimento aqui em Brasília. Sou um arquiteto que tem um escritório. Eu acho importante falar isso porque eu também estou muito preocupado Sim. com a construção da arquitetura contemporânea, né? Eu sempre costumo falar isso para a gente aqui, que a nossa geração é responsável pela produção da arquitetura contemporânea. E eu costumo dizer para eles que, independente se você queira ou não, você é responsável por ela. O que você pode escolher é se você vai Sim, contribuir de forma positiva ou de forma negativa. É perfeito. a única escolha que você pode fazer. Então a gente tem um estúdio, que é o Estúdio Guimarães Rosa também, que é um outro perfil, que a gente atua aqui em Brasília. E a gente está aí na luta desse mercado também, que é complexo, que é difícil, né? E a gente participa também bastante de concurso de arquitetura, porque eu acho que é importante, e aí para a produção da arquitetura mesmo, a gente acredita muito nisso. Eu acho que eu estou no Que meu bom. 12º concurso. A gente teve, a gente teve algumas, a gente foi finalista de alguns, de concurso imobiliário, até concurso de retrofit internacional pela Design Class. E agora eu estou participando do Prêmio Félix Candela no México, que ainda não saiu o Que resultado, legal. e estou ansioso aí. Bom, gente, mas basicamente é isso. E aí a gente está falando aqui de conforto, né? Eu queria que você começasse a explicar para a galera, porque talvez tenha alguém que não saiba ainda, o que é o raio do conforto térmico, o que é a estratégia bioclimática, o que é esse Tá, universo aí que você tanto gosta. para quem está assistindo a gente aqui ao vivo, inclusive, eu faço um convite para você mandar sua pergunta, porque como professora eu adoro dialogar, né? Eu costumo dizer que eu não dou palestra, eu dou aula, então eu gosto que as pessoas interagem. Eu acho que é importante quando a gente responde dúvidas de fato das pessoas e não só ficar aqui, né, dialogando. Mas assim, o conforto térmico, de uma maneira assim pouco científica e pouco academicista, o conforto é basicamente a condição de você estar no ambiente de uma maneira literalmente confortável, né, para o seu bem-estar. Por exemplo, é muito difícil ficar em conforto térmico aqui em Manaus, né? Como você falou, a gente está na zona bioclimática 8, a gente tem muito sol, a gente tem muita chuva. Mas, assim, ficar sem ar-condicionado é muito difícil de ficar no ambiente, mesmo com a janela aberta, sem ar-condicionado, é muito difícil. Então, não dá para ter um conforto térmico abundante nas condições climáticas de Manaus. A título de curiosidade para quem está assistindo também, acho que no último censo do IBGE, eu sempre falo isso nas minhas aulas, as duas piores cidades arborizadas do nosso país inteiro são Belém e Manaus. Então, você imagina, Belém, capital da Amazônia Oriental, Manaus, capital da Amazônia Ocidental, fora as nossas outras cidades irmãs, né? Mas ter Belém como a pior e Manaus como a penúltima é, no mínimo, para a gente refletir sobre isso. Eu brinco, né? Até uma cidade do sertão aparece no censo do IBGE como mais arborizada do que a capital da Amazônia. É, é Meu Deus, isso bizarro, é bizarro. exatamente.
E aí a gente, inclusive, já entra no nosso assunto sobre estratégia bioclimática para projeto, né? Se você não entende desse tipo de coisa, se você não está presente para esse tipo de coisa, o problema é tão grave que você nem sabe que você tem um problema para resolver, né? Então, a condição de conforto é como você falou num vídeo. Qualquer pessoa é capaz de fazer um abrigo. Qualquer pessoa. Não precisa ter instrução acadêmica. Qualquer um é capaz de, se precisar dormir na rua, fazer uma cabaninha, né? Ficar embaixo de alguma coisa e aquilo ser um abrigo. Agora, você fazer um projeto arquitetônico com conforto ambiental já é um outro nível de discussão. E eu acho mais bizarro ainda o arquiteto que a gente nasceu e uma das primeiras coisas que fizeram com a gente quando a gente era bebê foi tacar a gente no sol, que a gente precisa de vitamina, aquela coisa toda, né? Bota o bebezinho até o sol das 9, não sei o quê. E quando chega na arquitetura, parece que não existe sol, parece que não existe vento, parece que não existe chuva, parece que não existe nada de condição climática, como se o ambiente ele fosse hermeticamente uma embalagem da Tupperware que você projeta ali dentro e é isso, entendeu? Não tem correlação com a cidade. Sendo que você lida com o sol todo dia, você lida com a chuva todo dia. Para você escolher a roupa que você vai usar, você lembra se vai chover, se vai fazer sol, mas na hora de fazer um projeto, você não sabe nem para que serve no norte, é um negócio bizarro, né? Como você falou. Sim. Então, conforto térmico é a capacidade de você estar bem no ambiente, sem precisar ligar um ar-condicionado, ou um aquecedor, ou um ventilador, ou algo do tipo. Sim. É muito interessante sua fala, e uma coisa que eu costumo falar também com muita frequência é que o problema não é o abrigo, né? Os meus pais, eles moram no abrigo. E é aquela lógica, né, do Brasil também, da autoconstrução e tudo isso. E meus pais terem um abrigo não é um problema, porque em momento algum eles pensaram em fazer arquitetura. De fato, eles não tinham dinheiro, contrataram o pedreiro e fizeram. Aí tá tudo bem. Acho que o problema é quando a pessoa contrata um arquiteto, contrata um projeto arquitetônico e não ganha um projeto arquitetônico. Ela ganha um abrigo. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a carreira do profissional, né, que está entregando o abrigo, não está contribuindo para a construção de uma arquitetura contemporânea. E eu costumo falar também que uma construção ela vai durar no mínimo 100 anos. E olha o impacto que ela vai ter no Sim. planeta e na vida dessas pessoas, né? E isso é muito, Por isso é muito louco. exemplo, falando das estratégias. Primeira estratégia para você fazer um projeto potente, como você fala, né? Você tem que entender para que serve o norte, que impacto ele vai ter. Por exemplo, alguém que está assistindo a gente aqui ao vivo, ou se você for assistir depois, você sabe para que serve o norte? Você sabe ler o norte e usar isso a seu favor? Ou o norte para você é só um elemento que a prefeitura exige e você precisa colocar lá? Ou você sabe o que é o norte porque o lado nascente é melhor e o lado poente é o pior, que isso para mim é uma fala muito rasa, né? Adotar como uma verdade absoluta. Sim. Eu brinco com os meus alunos que, se for o projeto da casa da Paola Carosella, que passa o dia na cozinha, ela não vai querer a cozinha dela com poente, com carga térmica alta. Não é Exatamente. assim que funciona, né? Pois é, então a Vai, primeira estratégia bioclimática, assim, para você fazer um projeto potente é essa questão do norte. Para mim, tudo começa com o norte. Se você não entende como que ele te ajuda, você não consegue fazer um projeto com qualidade de conforto. E eu não sei a tua experiência, João, mas comigo, eu não sou uma arquiteta projetista, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de fazer projeto, Uhum. mas é porque eu não gosto de fazer projeto tradicional. Eu sempre gostei de fazer projeto conforteiro. Sim, E na própria faculdade, sim. eu tive professores excelentes, mas eram professores que não tinham todos uma perspectiva da sustentabilidade. Então, eu
Eu era criticada por fazer projetos com palafitas, né? Eu era criticada por fazer projetos com Uhum. madeira, com palha. Então, naquela época, eu entendi que eu não gosto de fazer projeto, porque o projeto que era aplaudido na época, né? Muito a coisa do vidro, ainda muita influência do internet, tudo isso, eu não curtia fazer. Então, na verdade, eu não gosto de fazer os projetos, né, até aqui, do jeito que é até aqui. Mas quando você tem uma nova Uhum. perspectiva de projetos sustentáveis, aí é outra coisa, bem diferente. Eu acho muito interessante isso, porque hoje é diferente, eu acho também, a gente está tendo uma visão diferente da arquitetura. Eu percebo até, eu também, eu esqueci de Uhum. falar, eu participo de banca de TCC, como arquiteto convidado. E eu sou o cara que super estimula eles a fazerem, usarem taipa Show. de pilão, madeira laminada colada. E é engraçado, a gente faz muita live aqui da série Repertório também. E tem casas extraordinárias no mercado de taipa de pilão, e isso é incrível, né? E é muito do que você disse, assim. E eles não têm a obrigação de entender arquitetura. E eu acho que é isso que a gente erra muito enquanto arquiteto, e eu Uhum. faço essa meia-culpa aqui. Porque a gente sai da profissão e a gente tem meio que aquela questão social, que a arquitetura vai salvar o mundo, porque é engraçado isso, porque os leigos acham que a arquitetura é decorar, tem uma visão completamente diferente do que é a arquitetura. E a gente tem a É, gente tem outra visão de arquitetura, e não casa. Aí quando você pega um cliente, um arquiteto, um conversa em é. chinês e o outro em espanhol. E eu falo que a gente tem essa obrigação de explicar para ele que é um projeto potente. Se você fizer essa boa apresentação do que é de fato, isso tudo que a gente está falando aqui, os benefícios, porque eu também falo que o arquiteto, o cliente, ele não está preocupado com a Sim, produção da arquitetura sim, contemporânea, sim. com o planeta Terra, com se vai ficar quente a cidade, ele está se lixando para isso. Ele está preocupado com o terreno Exato. dele e com a família dele. Então, a gente também tem que ter essa perspectiva de entender o que, que ele quer, né? E como que a gente vai vender isso para ele. É exatamente o que você está falando. A gente precisa convencer É. ele e construir a boa arquitetura. Então, de fato, eu super concordo com você. Eu acho que a gente tinha que ter esse embasamento na faculdade e vender, assim. Eu acho que, e até conto isso no vídeo também, que eu tinha um certo ranço com marketing, sabe? Era uma palavra que eu acho que muito da profissão, Sim. da nossa formação mesmo, né? Eu atrelava muito a marqueteiro, pessoa né, que tinha marketing. E aí eu pensei, não, mas é injusto, porque essas pessoas que estão fazendo projetos rasos, elas estão se utilizando É. do Ah, marketing e estão vendendo aí muito. Então eu preciso me utilizar dessa ferramenta também para que eu consiga ajudar as pessoas com um projeto potente, né? Ajudar essas pessoas de fato. sabe o que é Então isso é interessante? fundamental o que você Assim, falou, né? às vezes o cliente ele diz assim, não, não precisa de um projeto diferente, eu só quero os 2 quartos, o banheiro, a sala, não sei o quê. Mas, na verdade, quando você vê que depois de pronto, ele quer enfeitar a casa dele, ele quer decorar a casa dele, ele quer fazer. Ali fica muito claro que, na verdade, ele quer algo personalizado para ele. Porque se ele não se É, importasse de ser tudo igual, ele deixava a casa do jeito que ela foi construída, casa de Coab, e deixava daquele jeito. Ele não saía pintando de uma cor, comprando uma cerâmica diferente. Então, na verdade, o cliente ele quer exato. a tua arquitetura, ele não quer o teu projeto de abrigo. É de novo, é porque a gente não consegue, a Sim. gente não aprendeu a vender o nosso projeto de arquitetura. E aí a gente não entende, né? A gente fica meio que criança birrenta. Ah, como é que o cliente pagou 10 mil pro pedreiro, pagou 15 mil na bancada, mas não quer pagar 2 mil no projeto? Porque o cliente ele vê realmente o projeto É, como um desenho. Não é a gente que vai lá e sobe a parede. Então ele é, acha que é importante pagar 10 mil pro pedreiro, porque é o pedreiro que vai subir o tijolo, que vai bater a mar. Ele vê o trabalho. O cliente não vê a gente madrugadas, né, revoltado com o AutoCAD, botando o ventilador é. embaixo do notebook, né, não vê a gente tomando café direto para terminar o projeto dele. Ele não vê nada disso. E quando ele encontra com a gente está perfumado, arrumado, sorridente e mostrando umas imagenzinhas assim para ele que parece ser só uma coisa simples. Então, na verdade, talvez a gente que precise, né, entender
realmente, eu vou precisar de uma ferramenta aqui. Essa ferramenta se chama estudar marketing. E eu passei por essa dor. Eu tive que fazer tudo isso porque ninguém queria saber de conforto, né? Eu pedi para sair de um escritório, foi o escritório que eu mais aprendi a fazer projeto, mas eu não aguentei 4 meses lá, porque os clientes, eles eram assim, eu cheguei numa cobertura belíssima em Belém, a coisa mais linda, ventilada, e o cliente mandou fechar tudo e botou 4 centrais de ar porque ele queria ficar no ar-condicionado. Ele estava numa cobertura, com vista para o rio, ele tinha muita ventilação, mas ele não estava nem aí para esse tipo de coisa, entendeu? Então, talvez seja uma questão nossa, mesmo como você falou, de dar o braço a torcer e entender que vai precisar estudar esse tipo de coisa também. E eu falo também muito desse trabalho de convencimento, né, Andresa? Você tocou um ponto muito importante, porque hoje eu percebo que não só entregam um projeto raso, mas também entregam uma apresentação muito rasa. Então, isso que você falou do 3D, né? O 3D é uma ferramenta extraordinária, mas é isso que você está falando. O cara chega, apresenta um 3D e fala, olha, aqui sua casa, que linda. Cara, a gente precisa colocar ele no mundo mesmo, da concepção, mostrar passo a passo, estudo bioclimático. Cara, e uma coisa também que os arquitetos reclamam muito é isso, né? Ah, mas eu faço tudo bioclimático, faço tudo bonitinho, mas eles mudam tudo. Cara, mas você precisa mostrar. Sim, Eu acho que quando o projeto é bem defendido, quando você mostra o porquê, né? Ah, ó, essa parede está aqui, essa abertura está aqui, porque o sol vai vir de cá, vai vir de lá. E se você colocar uma abertura aqui X, você vai torrar o dia inteiro. Quando você consegue amarrar o seu projeto, não tem pedreiro que muda, não tem sogra que muda, porque ele entendeu o porquê, né? Ele comprou a sua ideia. e, Então, eu acho que isso e a de fato galera é que vende painel fundamental. solar já entendeu isso, porque já vai direto no bolso. Mas a gente não pode ir por esse Sim, caminho sempre também, né? Às vezes a gente precisa explicar, olha, você não pode colocar um sim. porcelanato polido na sua varanda gourmet, porque isso vai refletir o sol para sua sala, vai gerar ofuscamento na sua TV, aí você vai ter que comprar uma cortina, aí essa cortina vai escurecer o ambiente, aí você vai ter que ligar a luz, aí quando você liga a luz, não adiantou nada colocar um material bonito lá fora. Às vezes a gente tem que ter essa paciência com o Sim. cliente, às vezes o arquiteto não... e pode falar. É. E como é É, Não eu vou acho que é falar. importante você, por exemplo, como uma pessoa que tem escritório, você está fazendo alguma contribuição em sala de aula, porque você tem a capacidade e o seu exemplo de mostrar para os alunos o quanto realmente significa um projeto. Porque na faculdade a gente consegue chegar no máximo no projeto básico, estudo preliminar, projeto básico, né? A gente não consegue chegar no executivo de qualidade. E às vezes os alunos já acham que, meu Deus, é muita coisa. E não é muita coisa, meu povo. Vocês ainda não viram nada, sabe? E eu Não. acho que você tem muito a contribuir com isso, seja fazendo palestras nas faculdades, sei lá, enfim, ou até mesmo aqui mostrando, galera, tá aqui, ó, é assim que é um projeto na vida real. Para eu ganhar o meu dinheiro vendendo projeto, eu tenho que fazer tudo isso aqui. É, é uma questão de consciência mesmo, sabe? Bom, gente, mandem perguntas aí. Aproveita que a Andresa está aqui, hein? Bom, a gente falou muito sobre zona bioclimática. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, porque eu também percebo, Andresa, eu não sei a experiência das pessoas que estão aqui, mas para mim essa introdução das estratégias bioclimáticas foi um professor muito, não é que ele era ruim, mas era, eu acho que limitado, assim, até por isso que eu te conheço, né? Porque eu estudava muito com você, participava das Nossa, tu trilhas tava nas concurteiras e trilhas, que tal. legal. Sim, sim. E é por isso, assim, porque eu também tenho a gente podia estender essa live aqui por horas, mas eu tinha muito esse incômodo na faculdade, sabe? De fato, eu percebi, como eu te disse lá no início, isso no segundo semestre, que tinha uma coisa diferente do mercado e do que a gente estava aprendendo. E eu não queria Sim. fazer aquele tipo de arquitetura lá da minha cidade. Então eu começo a perceber isso e pensar, gente, como que eu vou fazer um projeto de qualidade? Só que os meus professores, eu acho que isso é uma dor também da faculdade, eles eram muito teóricos. E a gente tem um problema na hora da concepção desses projetos. Depois eu tenho contato com professores que têm escritório e tal, mas sabe aquele professor que fala assim, tá errado, mas não pega na Sim, lapiseira e fala, como que faz? Tá errado, só tá sim. errado, mas e aí, meu querido, como é que faz? Não, eu não sei, me ensina.
Então eu tinha muito essa dificuldade. Como que iniciava um projeto de qualidade? O que era um projeto de qualidade? Porque você sempre chegava inseguro na É, banca ou para eles, para correção, né? Tipo, será que tá bom? Será que tá ruim? Como assim, será que tá bom, será que tá ruim? Eu tenho que saber isso, sabe? Eu tinha que saber isso para defender o meu projeto. E não sabia, eu era muito inseguro. Então, eu tenho essa vontade de entender isso. E a questão da zona bioclimática, né? Então, eu tenho esse professor de conforto, mas eu sentia que ele não era, assim, muito bom. E aí eu uhum, te procuro, eu te conheço. Assim, zona bioclimática, a gente passou muito raso, assim, eu percebo pelas suas aulas, né? Você é uma pessoa que eu percebo também que é aquela pessoa que tem o sim, espírito de pegar na mão do aluno e enquanto ele não aprender, coitado, sim. você não vai soltar ele. E que bom, né? Na verdade. Então, eu queria que você explicasse para a gente, assim, de modo geral, para quem ainda não entende, o que são as zonas bioclimáticas e por que a gente está falando de projeto potente Tá, RAS, e quais, isso que você falou né, desse exercício que você utiliza, quais os impactos tá. disso na Eu arquitetura? vou explicar a zona bioclimática fazendo um paralelo com viagem. Então, é Uhum. muito simples de entender, na verdade, zona bioclimática. Imagina que você vai viajar. Aí eu falo assim, ô João, eu vou te fazer uma viagem, mas é surpresa. Mas arruma aí a tua mala. Ah, mas para onde a gente vai, Andressa? É surpresa, eu só quero que tu arrume a tua mala e a gente vai. Vou te dar de presente uma viagem. Aí você está em São Paulo agora, né? Você está no outono, mas vocês estavam no verão, né? Desculpa, Eu tô Brasília. em Brasília agora. Brasília é um clima mais seco e tal, então acho que você não ia colocar nem Sim. uma regatinha e nem um casaco, né? Aí eu te coloco dentro do avião e aí a gente desce lá no Alasca. E aí você não tem nada de roupa de frio, você começa a ter uma hipotermia, você começa a passar mal, você não consegue nem sequer sair do avião de tão gelado que tá. Isso é zona bioclimática, ou seja, quando você faz um projeto e você não considera a zona bioclimática, você vai estar fazendo um projeto que está ignorando o clima e que a pessoa que vai usar esse projeto, muitas vezes, ela não vai conseguir usar a casa dela. Aí eu vou dar um exemplo para a zona bioclimática 8, que é a que eu estou aqui hoje em Manaus. Tem muitos arquitetos que fazem projetos aqui sem considerar norte, sem considerar carta solar, e na verdade eles estão projetando projetos doentes. Isso era um conceito que meu professor falava e eu não entendi. O que é um projeto doente? Quando vem o período da chuva, como agora, aparece assim muita infiltração, aí aparece muito mofo. As pessoas vão tirar a roupa do guarda-roupa, tá só mofo. E não dá para pegar sol porque é muita chuva. Isso é a qualidade do projeto. Quando a gente fala assim, tira a casa do solo, levanta essa casa, tira ela da umidade do solo, porque a gente mora numa região, se a gente respirar fundo, a gente se afoga de tanta água que tem aqui. É água na umidade, é água no igarapé, é água da chuva, é água por tudo quanto é canto. Aí você vai agora nesse período, tem um monte de gente com infiltração, aquela casquinha da parede soltando, aí o pessoal espirrando, aí o pessoal acha que é gripe. E não é gripe. É a sua casa que está doente. Sim. Porque você não considerou a zona bioclimática e como você deveria ter construído. Aí você tem fachada de prédio com aquela manchinha assim, pretinha da chuva caindo. Porque você não fez um beiral maior. E não é difícil as soluções. Isso que é o pior. As soluções não são Sim. assim, meu Deus, é o cosseno da tangente da trigonometria do raio do Sol. Não é. São soluções muito mais Sim. simples do que a gente imagina. Aí você vai projetar em Porto Alegre. Aí você projeta em Porto Alegre como você projeta em Manaus. Um beiral enorme, com material cerâmico. Aí chega o frio. Os idosos morrem de tanto frio, porque você não usou um material que deveria ser, por exemplo, um vidro para o período de frio ficar mais quentinho. Então, eu costumo dizer que se existe as roupas da moda, primavera, verão, outono e inverno, se a roupa que a gente vai usar, elas são
ditadas pelo clima, que dirá o lugar que a gente mora. Então, você como arquiteto negligenciar o estudo da zona bioclimática é você se expor a um risco muito grande do seu projeto, mesmo com a renderização mais realista, os passarinhos voando na maquete, a palmeira real e a BMW na foto, E a porta de mesmo com de esse 3 projeto metros. maravilhoso que você levou muito tempo para fazer, que você passou dias sem dormir e comer direito, esse projeto, em termos de conforto, é péssimo. E você deveria ter ido fazer propaganda agora aqui, né? Lá no site do projeto e colocado sua cidade. Ele já te diz tudo que você tem que fazer. Eu queria muito ter um projeto aí na época da faculdade. Não existia ainda. Então, pelo menos isso, para quem não conhece, para quem está assistindo a gente, existe um site chamado Projeto EEE, né? Que é um dos criadores é o Lambert. Eu sonhava em fazer doutorado com o Lambert. Quem sabe um dia se eu voltar a sonhar com doutorado. Mas enfim, lá, quando você coloca a sua cidade, ele já diz quais são todas as estratégias bioclimáticas, quais são os materiais construtivos que você tem que usar, se você quer que tenha inércia térmica de acordo com a norma, qual é o material da sua cobertura, qual é o material da sua parede, qual é o material do seu piso, ele já te diz lá. Né? Não existe somente tijolo 15 centímetros no planeta Terra. Existem Sim, muitos outros tipos de sim, materiais, importante. né? Então, assim, quando você não conhece a zona bioclimática, é como se você estivesse fazendo uma viagem, que você arruma a mala de qualquer jeito e você nem sabe se vai para o Alasca ou se você vai para o Nordeste. E vou complementar, você não vai à viagem, É você vai para morar, verdade. Ainda tem? o que é pior. E também, tipo, complementando aqui, eu acho que você foi muito boazinha, que de falar que é um projeto que não tem qualidade. Na verdade, eu costumo falar que não é projeto, né? Não é projeto. Se você não resolve isso, é um abrigo, gente. Não, abrigo, eu sempre falo isso, abrigo é a função primária da arquitetura. Então, você não estudou 5 anos para fazer um abrigo, um pedreiro consegue fazer. E eu também falo, Andresa, que é muito louco isso, porque um pedreiro, ele consegue fazer um projeto potente. Se ele estudar, se ele... Tem vários arquitetos, Tem. né, que são renomados, que não têm diploma de arquitetura. E são, né, fodas. Só que o pedreiro consegue fazer isso. Agora, o arquiteto, ele não consegue fazer um projeto ao contrário, porque raso, né? Porque ele não está sendo pago para isso, da concepção inicial do projeto. Então, não tem como. O projeto raso, para a partir do começo, ele não é um projeto. Né? O que é raso não é um projeto, é um abrigo. Então, não tem como um arquiteto fazer um projeto raso. Ele está fazendo um abrigo, não é um projeto. É muito louco, gente. Pensar isso. Eu não sei se Tem que você patentear isso entendeu aí, o que porque eu... tem um monte de gente que vai sair daqui falando disso e é fruto seu aí, dessa sua abordagem do abrigo. Mas é verdade, assim, talvez o dia que os clientes entenderem que a casa dele tá ruim, que ele tá pagando uma luz alta porque o ar-condicionado dele tá ficando ligado o dia todo, quando ele perceber que a culpa é do arquiteto, a culpa ou a responsabilidade é do arquiteto e denunciar para o Procon, talvez aí a gente tenha arquiteto mais. Porque a gente já tem, né, a norma de eficiência energética, a etiquetagem, até onde eu sei, elas são mais obrigatórias para prédios públicos, ainda não entrou na iniciativa privada. Então, por exemplo, aqui em Manaus tem construção de condomínios a rodo, todo mundo igualzinho, né? Não tem nenhum tipo de estudo de incidência solar, não tem uma arquitetura. Então, talvez o dia que isso entrar na consciência do cliente final, isso comece a mudar. E eu tive essa experiência. Dos poucos projetos que eu fiz, grande parte deles é porque o cliente vinha para mim, olha, eu sei que tu projeta com sustentabilidade e é isso que eu quero. Então é por isso que eu quero fazer um projeto contigo. Legal. Então eu já passei por essa experiência dessa identidade, né? Mas isso é 1%, assim. E tem muita gente que acha que é caro. Não que não seja caro um projeto sustentável, mas ele não precisa obrigatoriamente ser caro.
A gente consegue com soluções, às vezes é um beiral, que não é 10 centímetros nem 60, é um Sim. beiral de 1 metro. Às vezes isso já ajuda muito no conforto. E com certeza, e tem muitos projetos rasos que são muito mais caros, que eu sempre falo isso também, para compensar essa visão simplista, né, da volumetria, precisa criar vãos, precisa colocar porcelanato de 3 por não sei quanto, que é R$ 500 cada É, porcelanato, não 1 metro quadrado. Enfim, isso deixa a obra muito cara, né? E às vezes com estratégias bioclimáticas você consegue fazer uma construção muito barata. Então, isso é muito doido. Vamos só ler aqui os comentários, que já passaram vários aqui. O Vilar está falando assim, eu tenho uma pergunta. Eu trabalho na área de paisagismo e estou em formação na arquitetura. Dentro do projeto executivo de paisagismo, é importante apresentar um estudo bioclimático para o cliente? vai, Você responde responde ou você responde? que trabalha com escritório de arquitetura, depois eu respondo. Tá. Vilar, eu acho que é super importante. Eu acho que tudo que tange a arquitetura é super importante, né? E, inclusive, quando a gente fala de paisagismo, eu falo muito isso também aqui no meu Instagram, que uma das lógicas, né, porque o projeto raso, ele tem várias camadas. E uma delas é quando a gente fala do paisagismo, que é aquele paisagismo caricato. O que é um paisagismo caricato? É você não considerar o bioma que você está, a sua zona bioclimática, e transportar uma muda lá da Amazônia e você está no Rio Grande do Sul. Isso vai acontecer, você, eu acho que sabe disso mais do que eu, Uhum. você vai ter pragas, você vai ter uma manutenção muito grande disso, né? E às vezes o cliente quer aquela planta porque ele viu no Instagram e tal, mas é importante que você faça esse trabalho de ter esse estudo para mostrar para ele que ele pode até ter, mas que ele vai ter prejuízo, que provavelmente essa planta não vai sobreviver, que ela tem um impacto, inclusive, negativo quando a gente fala de ecossistema. Então, esse estudo é muito importante. Mas, para além disso, quando a gente fala de paisagismo, é uma grande estratégia bioclimática também, né? E a gente tem que entender isso, que o paisagismo não é só planta, né? Enfeitar a fachada do projeto raso. Ele tem muito a contribuir, né? Claro, né? Tem as zonas bioclimáticas e tem as estratégias, mas a gente pode utilizar isso com... o paisagismo tem muito potencial, né? Na construção É, da arquitetura quando potente. você fala, por Mas exemplo, é os isso. estudos de Complementa traçado aí, de Edu. sombra, que é o que, inclusive, eu estou nessa etapa com os alunos de conforto, eu também uso esse traçado de sombra da volumetria não só para setorização externa, mas também para paisagismo. Olha, aqui vocês estão vendo que vai estar sempre em sombra. Então, se você coloca uma vegetação que precisa de sol, o cliente vai gastar 5 mil, 10 mil, sei lá quantos mil, que seja R$ 500, ele vai gastar e vai morrer. E a culpa é sua e ele vai achar que foi o solo que não pegou e na verdade a culpa é do arquiteto, que colocou aquele tipo Sim. de vegetação numa zona que quando você faz a análise anual, considerando as estações do ano, que são os solstícios e equinócios, você já deveria saber que não era para você colocar aqui. Que é o exemplo fatídico, né? Você vai no condomínio, aí a piscina tá na sombra e a quadra de futebol tá no sol. Aí você nem consegue jogar a bola, que vai fazer bolha no pé, e quando você pula na piscina, a água tá gelada. E era uma questão de fazer um estudo de sombra. Sim. Só isso. E até complementando também, por exemplo, eu estou aqui no Cerrado, né? Brasília, Cerrado. E a própria natureza, ela se adapta, né, aos biomas. Então, aqui a vegetação, elas são tortas, né? E as raízes são muito profundas porque elas conseguem tocar o lençol freático. E é uma estratégia da natureza para captar água do solo, né? Portanto, elas conseguem passar grandes períodos de seca. Se você coloca uma planta que vem aí de Uma... Manaus, né, da Amazônia, cara, não vai durar aqui uma semana. Ela vai começar. Assim, e aí a gente começa a falar de sustentabilidade também, porque talvez o cliente, não, beleza, mas eu quero. Mas aí ele tem que regar aquilo Ixi, todos os dias. E aí? Né? Ou eu quero uma gramorinho lá, uma graminha que tá na moda, mas ele, cara, o é, custo de manutenção com aquilo. Então, utilizar um paisagismo local também é super a conversa vai interessante. longe, porque se eu for falar, por exemplo, da minha experiência na Embrapa, a gente fazia um acompanhamento agrometeorológico de Paricá, para substituir o Pinus pelo Paricá, porque o Paricá é uma espécie
não sei se ela é nativa ou muito próximo da nativa, enquanto que o eucalipto ele tem uma pegada hídrica muito grande, ele precisa de muita água para ele ter um bom desenvolvimento do fuste e eu consegui usar esse material para MDF. E a questão era principalmente a pegada hídrica, e a gente estava fazendo um estudo, era o mestrado de uma colega minha, para que eles passassem a plantar paricá. Só que a gente tinha uma outra problemática, porque o eucalipto ele cresce como um fuste direto, né? A máquina corta as pontinhas e o paricá ele chegava numa bifurcação e isso tinha perda de material e uma mudança de maquinário. Mas a pegada hídrica dele era muito menor. Então o papo vai longe aqui, porque muitas coisas que dá para falar. Eu percebo muito que quando a gente fala de estratégia bioclimática, e aí não é só para leigos, não, principalmente quando a gente fala para cliente leigo, né? Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses termos técnicos que a gente utiliza com eles, né? Mas principalmente com os estudantes também, porque pensam que a arquitetura bioclimática a gente vai voltar para um lado vernacular. E eu falo isso porque também no início eu tinha essa percepção e eu neguei muito essas estratégias porque eu era, no começo da faculdade, quando eu fui apresentado à Zaha, arquitetura paramédica, eu apaixonei pela primeira vista. E depois isso foi mudando, hoje a minha concepção é completamente, minhas referências são completamente diferentes. Mas eu negava muito essas estratégias porque eu linkava a Zaha a uma coisa muito moderna e estratégia bioclimática como sendo algo vernacular, né, e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, se você percebe isso quando você dá aula, se as pessoas têm esse estigma, e o que é isso, né? Se de fato é assim, se não é. Aí a gente entra até um pouco na antropologia, né? Porque a gente tem a arquitetura vernacular, a gente tem a arquitetura regional, e a gente tem a arquitetura de baixa renda, digamos assim. Então, aqui na Amazônia, quando a gente olha para a cultura da Amazônia, quando você é uma casa de madeira, você é uma casa estigmada como de pobre. Então, aqui as pessoas elas não gostam de construir em palafitas nem em madeira, porque tem esse arquétipo, digamos assim, se é que dá para falar dessa forma. Só que eu confronto muito os meus alunos. Eu digo, gente, tá, se casa de madeira e de pilotis é casa de pobre, por que é que um dos hotéis mais luxuosos e caros daqui de Manaus, que é o Mirante do Gavião, por que ele foi construído 100% em madeira e por que ele tem os pilotis na arquitetura dele? Porque, que eu saiba, pessoas que não têm dinheiro não conseguem ir lá. Só vai lá. Geralmente nem são os manauaras que acessam esse tipo de espaço. São os públicos realmente turísticos de luxo ainda por cima, né? Mas vale a pena conhecer o projeto, inclusive depois se você quiser eu te passo o Instagram deles, enfim, é lindo, né? Mas existe esse estigma, sim, inclusive em termos de normas de condomínio. Uma vez eu fui fazer um projeto num condomínio e eu fui ler as normas e lá estava explicitamente proibido qualquer fachada de madeira. Se eu quisesse fazer algo de madeira, era na fachada posterior e assim, o mínimo possível. E aí, né, eu questiono muito os alunos, né, será que é assim mesmo? Eu questiono muito eles a pensarem se a Amazônia ela bate recorde de desflorestamento todo ano, para onde vai essa madeira? Porque eu não vou no supermercado e acho banquinho de madeira, eu não acho nada de madeira no supermercado. E se são recordes absurdos de madeira, onde está, gente? Madeira toda, né? E foi um aprendizado que eu também tive na Embrapa. Uma pesquisadora alemã, uma vez, estava em campo e ela estava com o meu trabalho impresso, eu fiquei com medo na hora. E ela me falou isso, ela, olha, não é um problema em si construir em madeira. O problema é o tipo de desflorestamento que é feito. Mas se a gente precisa estocar carbono, a principal arma a nosso favor é a madeira. Então, alguém, um sistema, existe por trás que quer ficar com a madeira para si e que convence os demais de que usar essa madeira é ruim. Porque eu não vejo essa madeira toda desflorestada da Amazônia aqui. E eu sou de Belém e eu moro em Manaus pela, sei lá, 10ª vez.
Então eu tenho propriedade para falar que não, a gente não acha coisa de madeira, piso de madeira. Se eu quiser fazer um piso de madeira na minha casa, eu não acho assim fácil, não. Ali na loja vende piso de madeira, não existe isso. Então tem alguma coisa a mais sobre isso, né? E a arquitetura vernacular, ela é uma arquitetura de identidade, né? Então, eu gosto muito de um arquiteto, não sei se você conhece, chama Renzo Piano. Ele tem um pouco dessa linguagem também, e ele quebra muito esse paradigma, né? Dessa coisa do... Desculpa, quando eu falo para os alunos, vamos fazer arquitetura vernacular, eles acham que a gente vai pegar cerâmica, barro, taipa, né? E que a gente vai para a aula, fica amassando como os incas e os astecas, e não tem nada a ver. E isso é uma reeducação que a gente precisa passar também, e que muito da arquitetura conforteira não existe por conta desse estigma. Quando eu preciso de um beiral grande, que ele vem também da arquitetura indígena, isso também é estigmatizado, e existe uma aculturização, digamos assim, para que a minha casa não pareça uma oca, por exemplo. Tem muito mais da antropologia e dos preconceitos construtivos, ao invés da gente aprender com eles, porque, por exemplo, o sistema construtivo indígena, ele é muito, muito rico, assim. As tramas que são feitas, por exemplo, na palha, não tem uma goteira, enquanto no teu prédio tu bota a manta asfáltica e continua dando problema, né? Então, esse estigma, de fato, ele não está só aí, não, ele está por aqui também. É engraçado que você falou, né, dessa cultura exportada, e eu falo muito isso também da questão da referência para os arquitetos, né? Uma vez eu escutei uma arquiteta, não vou me lembrar quem foi, que falou justamente isso, que ela estava construindo um hotel. Gente, é uma arquiteta famosa, se brincar, não sei quem construiu esse hotel que você está falando, se brincar foi até ela, que era na Amazônia, não sei. Mas é um hotel na Amazônia que é muito legal, o projeto bem é sustentável, é um escritório sustentável de arquitetura. E ela estava falando isso, que ela ficou lá uma semana, o hotel é construído em Deve madeira, madeira ser. laminada colada, Deve. e deve ser, né? E aí, ela falando sobre isso, que ela passou uma semana lá nessa comunidade local e ela via que tinha poucas casas de madeira, de palafita, e eles estavam trocando as casas por blocos. E aí ela foi investigar isso, e aí ela foi entender que, na verdade, quando ela ligava a TV da casa dela, ela não se identificava. Ela não Exato, via na TV as palafitas. Então, a casa luxuosa que ela via exato, na TV era de exato. bloco de concreto, de bloco, É, de bloco cerâmico. Então, na cabeça dela, e ela não está, eu sempre falo isso, ela não está errada, porque ela não tem o sim. conhecimento que a gente tem. Então, a gente não pode, mas julgar essa pessoa, né? E aí, essa coisa é muito triste, assim. Eu acho que a gente tem esse papel de explicar para essas pessoas. Não tem outro ser humano capaz de explicar É, para essas pessoas do que, né? Nós temos esse papel. É muito importante a gente falar isso. Então eu percebo muito isso, assim, de que essas massas, né, tanto as revistas quanto a televisão, a internet, TikTok, Instagram, elas vendem o estereótipo da arquitetura o tempo todo. Por isso que esses arquitetos, eu falo muito isso para eles também, que por isso perdão, por isso que esses clientes chegam para a gente pedindo um projeto raso. É muito difícil esse cliente qualificado chegar e falar assim, olha, eu sei o que é arquitetura e eu quero a boa arquitetura. Mas não é culpa dele, porque a todo é, momento ele é bombardeado por isso. Outra coisa que eu costumo falar muito também é que se você der um Google agora e falar assim, geralmente eles procuram por casas modernas, né? Casas contemporâneas ou casas modernas. Se você dá um Google nessas palavras, você vai ver só projetos rasos. é, Não aparece o ArcDaily, não aparece os grandes arquitetos. Como que eles vão te pedir uma coisa é. diferente disso? Não tem como. Então, essa cultura em massa é muito, afeta Por muito isso que a gente espaço. estuda antropologia mesmo, né? Então, aqui a pessoa, para ela, o sinal de que ela está melhorando de vida é justamente a casa dela já ser de tijolo, não de madeira. O quintal, ela cimentar tudo, ela, né?
Eu acho que é no Brasil, né? Minha mãe e meu pai foram essas pessoas, né? Vieram do interior, que o quintal dava trabalho Muito porque bom. não era cimentado, então, meu Deus, a gente ganhou um dinheiro, vamos cimentar. Então, mas de novo, não é responsabilidade deles saberem que a gente sabe porque a gente estudou para isso. Mas a gente volta para o discurso de venda. Sim, Como que eu vendo essa minha ideia? Como que eu consigo sim. mostrar para o outro que isso é importante? E até que ponto o outro também está disposto a querer comprar a tua ideia. É, exato, também tem isso. Eu falo muito isso também, porque às vezes você está batendo. Às vezes a pessoa não está preparada para aquela Eu ideia, não ela sei não quer, se e você aí, já né? demitiu cliente, né? Tipo assim, mas pode ser Sim, muito. vários, Eu, muitos. principalmente, passava por isso, porque os clientes queriam saber de conforto e aí eu dizia, não consigo fazer algo que eu não acredito. E mais do que isso, eu acho também que eu não consigo atender ele, porque se ele quer um projeto raso, eu não consigo fazer. Então eu vou sair frustrado, eu vou afetar meu nome, eu vou ter uma sensação ruim, né, em relação ao que eu produzi, e ele também não vai ficar É satisfeito, isso porque eu não mesmo. vou conseguir. Eu acho que é muito isso. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para complementar? Queria Obrigada, João, pelo falar? convite. Eu acho que a gente não escolheu, né, não seguir nenhum script e seguiu a nossa conversa. Então, quem nos ouviu um minuto ou até agora, obrigada também. A gente escolheu que fosse um bate-papo literalmente, né? Queria Sim, convidar quem está aqui para seguir os nossos perfis, né? Tanto o Projeto Potente quanto a Arquiteta Conforteira. Eu tenho um outro sim. canal em outra plataforma que leva o meu nome, o Andresa Barbosa, que lá tem várias aulas de conforto mesmo. Tá um pouquinho parado lá, mas as aulas continuam sendo úteis. E queria convidar vocês também que nos assistiram a enviarem as dúvidas que vocês tiverem. Mas assim, gente, não é uma dúvida que você tem que parar, pensar, refletir sobre a ciência. Não, é aquela agonia no teu coração de às vezes tu não sabe e tu tem vergonha de perguntar para o professor, tu tem vergonha de admitir para mim que tu não sabe aquilo. Eu me proponho a ser essa pessoa que te ajuda a tirar essas dúvidas mais que você acha que são as mais bobas, que na verdade não são. Então, eu queria que vocês soubessem que essa porta está aberta, né, lá no Arquiteta Conforteira. E, João, a porta está Sim. aberta também. Se você quiser que a gente faça outras lives, a gente alinha a agenda. Vai ser sempre um prazer, uma alegria estar aqui falando de conforto, através dos seus canais também. Bom, eu te agradeço de coração. Desde o primeiro contato você foi incrível. Gente, aproveitem essa oportunidade, porque não é qualquer pessoa. Eu falo para vocês porque eu sigo ela há muito tempo. É uma professora muito boa, já participei de várias aulas. E aproveitem essa oportunidade de fato, mandem lá que a gente responde. Vou também depois, Andrés, vamos colocar Tá, esses canais que você falou lá no Instagram beleza. para o pessoal seguir e tal. Então é isso, te agradeço também de coração e com certeza a gente vai fazer A outras Steph lives aqui, está tá? disponível aqui para a gente Então, conversar até a sempre. próxima. Então, e siga aí os perfis, gente. Segue o meu perfil, segue o da Andresa. Tem conteúdo de qualidade que vai ajudar vocês a fazerem projetos, bons Obrigada, projetos, né? João. Projetos potentes. Beijo. Então é isso. Tchau, Imagina. tchau. Beijo. Tchau, gente.